Esse tempo atrás o pastor compartilhou sobre a balança, e eu meditei nesse texto, né? Eu quero estar compartilhando um pouco sobre a balança de Deus. Eu acho que todos nós gostamos de ir se pesar. Quem que não gosta de ir na balança, ou às vezes aquele que está meio gordinho, né, quer evitar. Mas todos vão na balança, quer saber seu peso. Às vezes, né, talvez por cuidar de saúde, ou outro pela vaidade, e se preocupa se passar acima do peso. Até caminhões que trafegam, né, nas rodovias precisa passar na balança, não pode exceder carga. Eu tinha um mercado que cada semestre ia lá o Imetro para conferir se a balança não estava roubando, né? Então não tem como nós enganarmos a balança, querer forjar. Não sei se a pessoa for muito uma pessoa assim que for muito golpista, né, malandro assim, né, mas não tem como. Sempre passa o Imetro lá e confere se passa a medida ou não. Aí lembrei de assistindo um podcast, eu vi uma moça que foi num açougue comprar um frango. E o dono do açougue era vivia na aparência, o açougue dele não estava bem das pernas, mas ele mantinha a aparência. Ele não queria perder venda, nada. Aí a moça chegou para comprar frango e ele só tinha um frango para vender. E ela chegou, pediu frango. E ele pegou o frango que estava lá guardado, só tinha um, e pesou. Pesou 1,5 kg. Daí a moça falou, não tem outro maior? Né, eu queria maior um pouquinho. Aí ele foi lá, guardou o frango e pegou o mesmo frango. E colocou na balança, mas ele com o dedo. Deu 2 quilos, porque ele apertou um pouquinho com o dedo a balança. Aí deu 2 quilos. Aí a moça falou, eu quero esse frango e quero levar outro também, de 1,5 kg. Aí não teve como ele fingir, né, porque aí caiu a máscara. Então, a balança, né, que mostra quem a pessoa é. Se a pessoa tem moral, tem caráter, né, moral, espiritual. Então, não tem como fugirmos da balança de Deus. Eu quero falar nessa noite sobre isso, a balança fiel, que é a balança de Deus. Abre sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5. Daniel capítulo 5, vamos ler do 1 até o versículo 12. Depois conforme vamos lendo, vamos indo mais adiante. Todos acharam? Daniel capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1.000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam nele o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram dedos de mão de homem e escreviam. Defronte do candeeiro, na caiadura da parede dos palácios real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzisse os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse ao sábio da Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei
mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso perturbou-se muito o rei Belsazar, mudou-lhe o semblante, os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e os seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbe os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Há no teu reino, um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses teu pai. E o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonho, declaração de enigma e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o repuseram o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Oremos ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Deus, porque estamos diante da Tua palavra, diante de uma realidade, Deus. Aquilo que aconteceu, Deus, há milhares de anos, e queremos, Deus, trazer esse texto ao nosso coração, a Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Mesmo, Deus, que essa história já passou muito tempo, mas nos ensina, Deus, nesse dia, e que possamos, Deus, olhar para esse texto e guardar, Deus, essa aplicação no nosso coração, aquilo que o texto nos ensina, Deus, de olhar para o Senhor, que o Senhor vê tudo, o Senhor sonda corações, e possamos, Deus, atentar à Tua voz e obedecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por estar aqui nessa noite com cada um dos meus irmãos. Assim oramos nessa noite em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A balança fiel. É a preocupação, né, do dia a dia nosso, de saber de questão de peso, medida, e isso a gente sempre tem esse costume, todos nós se preocupamos com isso. Mas a palavra do Senhor nos quer ensinar nessa noite, voltando aqui ao primeiro início, né, nós vemos aqui o rei Belsazar. Ele que construiu um grande reino, sabendo que Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém, e trouxe todos os utensílios do templo, e aí levou para a Babilônia, e lá ele criou um império poderoso, era grande, poderoso, conhecido em todo o mundo. De fato, né, ele construiu um grande reino, e aqui vem Belsazar, que ele, o filho, herdou, ele como rei agora tomando conta, dominando o império naquela época. Ninguém podia contra eles. E ali havia o povo judeu que estava ali, né, já como cativeiros naquele império, naquele reino. E nós vemos aqui, começa com o rei Belsazar, que deu um grande banquete. A sua construção, a sua grandeza, ele aqui bebia, se apreciava o vinho, mandou trazer todos os utensílios, aquilo que o rei Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém. E aí o Belsazar, além de estar ali já tomado vinho, ainda desejou trazer os utensílios do templo que foram consagrados a Deus, que foram santificados para Deus, que era para adoração a Deus, e ele manda trazer todos os utensílios para a sua festa. E aí fala que tinha mulheres, tinha concubinas, então havia uma orgia, havia uma festa, uma bagunça, e não havia mais assim moralidade. E Belsazar fez isso, uma noite festiva. Ele convidou 1000 dos seus grandes, os mais importantes daquela cidade, os grandes empresários, os grandes homens daquela época. Ele convidou todos, seus grandes, as autoridades, os 1000, e fora as mulheres, concubina. Então havia uma festa terrível, total, uma devassidão. Não tinha limite para Belsazar. Ele estava bêbado, né, tomado, com muitas bebidas e festa. Não tinha limite para Belsazar. Era uma noite festiva, havia orgia, mudanismo, profanação.
prostituição, idolatria, todo tipo de coisa, você imagina naquele reino. E o mais terrível que ele trouxe, aquilo que foi consagrado ao Senhor, os utensílios, trouxe aquilo que foi consagrado, aquilo que era, santo ao Senhor. E ele trouxe para essa festa, para essa bagunça, para essa orgia, e não se importou, não se preocupou. Talvez ouviu a história do pai dele, ouviu a história do povo de Jerusalém, daquilo que Deus fez na vida do povo de Israel, e viu talvez a construção do templo, tudo que foi consagrado, mas ele foi lá e buscou, e veio aqui para profanar aquilo que foi santificado. Olha só, esse grande reino, esse Belsassar, ele fazia o que ele queria, não tinha limite, ele mandava, desmandava, matava quem for, quem mexesse com ele, matava, executava, não tinha limite. Ele poderia fazer tudo, porque estava na mão dele, poder estava na mão dele. Então ele deitava e rolava, ele estava mergulhado no pecado, estava profanando naquilo que foi consagrado ao Senhor. E tudo isso nós vemos do versículo 1 e do versículo 5, tudo que ele fez. Beberam o vinho, deram louvor no versículo 4, aos deuses de ouro e prata, de bronze, ao ferro de madeira e de pedra. Eles começaram a adorar um Deus que não ouve, que não vê, que não fala, que não cheira. Eles estavam adorando esse Deus. É isso que eles estavam pegaram algo que foi consagrado, que era santo, e aí estavam adorando um Deus que não era falso, e fazia profanando aquilo que Deus tinha consagrado. Imagina a ira de Deus, vendo tudo isso. Toda a história que depois fala, Daniel relata, aquilo que aconteceu com Nabucodonosor, quando ele quis se gloriar, achar que não precisava mais de Deus, achou que ele era o maioral e que ele poderia fazer, mandar, desmandar, mandar matar, mandava destruir homens que mexessem com ele, e Deus humilhou Nabucodonosor, e ele esqueceu dessa história, estava tão vivo, tão próximo dele, aconteceu isso, e ele ignorou isso, e ele estava ali adorando um Deus falso, e Deus fica irado. Deus deu uma lição para Nabucodonosor, e agora seu filho ou seu neto, aqui acho que o Belsassar é neto de Nabucodonosor, aqui fala seu pai, mas pela história é neto, e ele não lembra daquilo que aconteceu com Nabucodonosor, quando Deus tirou do seu reino e fez ele virar um animal, e Deus fica irado. E vemos o versículo 5 aqui, no mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estava escrevendo. Fico imaginando essa cena, toda a festa, toda aquela orgia, aquela profanação, aquela bebedice. De repente ele vê alguém escrevendo, um dedo, a mão de alguém escrevendo naquela parede. Mudou totalmente o semblante dele, ficou turbado, ele mudou o aspecto dele. Ele viu uma mão misteriosa. Fico pensando nessa cena. Deus irado com a situação que aquele homem estava causando, profanando, Deus entra com providência, Deus age. Nada escapa de Deus, tudo Deus vê. Deus vê tudo. Nós pensamos, nós estamos aqui no culto, Deus está aqui, amém? Mas Deus também está vendo alguns que estão praticando prostituição, imoralidade, bagunça, traição. Deus também está vendo. E Deus fala lá em Deuteronômio, capítulo 32, 39, eu sou Deus, eu sou, e eu faço, eu mato, eu firo, eu saro, e ninguém pode escapar da minha mão. Deus vê tudo, Ele mata, Ele faz viver, tudo está na mão de Deus, Ele é o grande eu sou, e Ele pode executar seu juízo, num tempo que nós muitas vezes não estamos esperando. Ele virá, Ele executará seu juízo, e Deus apareceu escrevendo ali, mas o Belsassar, os grandes, os sábios, não sabia quem estava escrevendo. Interessante na Bíblia, que Deus, 3 vezes que Deus aparece escrevendo na mão, e dessas 3 escritas, nenhum ficou assim
que as pessoas podiam pegar e guardar essa escrita, né? Assim, Deus escrevendo, a escrita de Deus. Deus escreveu 3 vezes, mas não ficou nada assim palpável para que as pessoas pudessem guardar. Senão as pessoas iam idolatrar. Primeiro, quando Deus escreve ali nas tábuas das leis, Deus escreveu os 10 mandamentos. E estava na mão de Moisés, escrita por Deus. Fico pensando na letra de Deus, né, como que era. Moisés teve esse privilégio. Moisés ficou irritado quando o povo estava pecando. E quando Moisés viu aquela cena, o povo na orgia, na bebedice, na bagunça, Moisés fica tão irritado que joga a tábua no monte e quebra a tábua, aquilo que Deus escreveu. E segunda vez, Deus aparece aqui escrevendo para o Belsassar. Na terceira vez que Deus escreve, ele mesmo escrevendo na pessoa de Jesus, quando escreve lá no chão, aquela mulher adúltera, quando é apanhada, e leva até Jesus, e vem acusando aquela mulher que foi pegada em adultério, Jesus abaixa a cabeça e começa a escrever. O que Jesus estava escrevendo ali, não sabemos. Depois poderia, talvez, um vento, um animal passar ali, apagou aquilo que Jesus escreveu. Então, 3 vezes, né, cena que Deus aparece, mas Deus sempre vem e de forma sempre, Deus traz o aviso. É indesculpável para nós falar que Deus nos avisou, tudo Deus avisa. Deus vem e nos avisa, Ele está vendo tudo. Como Deus estava vendo aqui Belsassar com sua idolatria, com sua imoralidade. Belsassar ficou perturbado, a sua consciência começou a pesar, ele vendo a mão misteriosa lá escrevendo, e de repente toda aquela festa, toda aquela alegria, acabou. Transformou em tristeza, em angústia profunda, porque alguém pegou no flagra. O flagra é terrível. Um dia eu peguei alguém no flagra me roubando. Eu dei de cara com ele. Foi terrível, porque a pessoa não sabia se corria para lá, voltava, fugia, não sabia. Ficou na minha frente porque eu peguei no flagra. É terrível. A pessoa fica sem reação. Imagina assim, as pessoas, nós temos que lembrar disso, que Deus vê tudo. Então, todo dia Deus nos flagra. Todo momento. Não há como escapar da mão de Deus, como nós lemos em Deuteronômio. Ninguém pode livrar-se da mão de Deus, então Deus vê tudo. Deus flagra tudo que nós fazemos. E Deus viu Belsassar, e ele viu a mão de Deus e ficou perturbado. No versículo 22, né, que diz aqui no versículo 22, e tu, Belsassar, que és filho, não humilhaste o teu coração ainda? Sabia de tudo isso? Belsassar sabia de tudo isso, daquilo que aconteceu com seu avô, com seu pai, e não se humilhou. Mesmo, né, que ele sabia da história, daquilo que Deus fez com o avô dele. Ele chamou todos os seus grandes, os sábios que estavam presentes. Imagino que os sábios, os encantadores, os feiticeiros, que fala aqui, ó, todos. Aquelas pessoas que conheciam a ciência, tudo. Os estudiosos, tudo. Ninguém pôde revelar aquele segredo, aquelas mãos misteriosas. Os sábios, os cientistas, os feiticeiros, os encantadores, eram todos seus convidados, e ninguém poderia responder, ajudar Belsassar. Ele estava mais desesperado, angustiado ainda mais, porque ninguém poderia ajudar ele. O que adiantou com tanto dinheiro, com tanto poder, com tanta festa, mas nessa situação de ajuda, de urgência, ninguém socorreu ele. Ninguém poderia socorrer ele. E ele estava afundado, né? Agora primeiro estava alegre, estava assim, festando, estava em delírio, agora está perturbado, angustiado, e começou a tremer todas as pernas dele, não tinha mais reação, apenas queria ajuda, queria solução, num desespero profundo. Isso que o pecado faz, né, na vida do homem e da mulher, que entra num desespero profundo, não tem saída para muitas pessoas. E muitas vezes deixou, né, de ouvir conselho, deixou de seguir exemplo. Então, a mãos misteriosa. E no versículo, e nós vemos aqui, né, continuando o texto, que nós estudamos nesse texto, e nos ensina que Deus há de pesar todos. Todos irão passar na balança fiel de Deus. Todos.
A Bíblia fala lá que nada, em Hebreus, que nada é encoberto daquele que temos que prestar conta. Todos estão nuas e patentes daquele que temos que prestar conta. Então Deus há de pesar todo. Em Jó 31:6 fala que a vida de Jó, pois pesa-me Deus em balança fiéis, e conhecerá a minha integridade. Olha Jó, né, que moral quando ele fala para Deus, Deus pesa-me e verá a minha integridade. Nós sabemos a vida de Jó, ele tinha esse privilégio, ele tinha essa confiança e fala, Deus pesa, porque o próprio Deus desafiou Satanás, olha meu servo Jó, observaste meu servo Jó, fiel em tudo, íntegro, diferente. Então, nós vemos a vida de Jó que ele foi pesado, mas realmente não via nele nenhuma falha. Ele era fiel em tudo, exemplar. Os homens, hoje em dia, muitos se justificam, né? Muitos homens estão se justificando. As pessoas hoje em dia querem ter razões, e ninguém se humilha e reconheça, né? Eu sou pecador, eu estou falho, eu quero mudança, e tem tantas pessoas que se justificam nas suas razões. Então nós vemos Jó que ele de fato, ele tinha essa autoridade de dizer, Deus pesa-me, e conhece a minha integridade. É claro que Jó, ele ouvia falar de Deus, mas quando ele realmente, Deus falou com ele, e tudo que ele passou, ele não só ouvia falar de Deus, ele fala, agora meus olhos te vê. Então muitas vezes a gente fala que conhece a Deus, mas não estamos no momento de aflição, nós desesperamos, e então parece que nós não conhecemos Deus. Parece que Deus permite algumas provações que nós passamos para nós se aproximar mais de Deus, ter uma experiência melhor com Deus e confiar mais em Deus. Então o homem, ao falar com Deus, questiona também. Em João capítulo 9, né, quando o cego de nascença estava ali sentado, Jesus estava passando, e os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, mestre, este homem que está cego, quem que é culpado? É ele ou seus pais? Aí Jesus fala, né, quem pecou? Foi o cego ou seus pais? Jesus fala, não foi nem ele, nem os seus pais, mas para que manifeste a obra de Deus na vida dele. Então você vê que o homem quer questionar Deus, quer descobrir por que isso, por tal, aquilo. Imagina se Deus falasse para o discípulo, não, o culpado é aquele homem que está cego, ele mereceu, ou o culpado dos pais dele, que não educou direito. Então você viu que Deus não faz isso, não dá a resposta que nós gostamos de ouvir e queremos ouvir. Ah, poderia ser o meu pai culpado, não, poderia ser o meu filho. Nós queremos se privar dos problemas, mas Jesus não, para que a glória de Deus manifeste, para que Deus opere a maravilha. Então, não há como nós questionarmos quando passamos por algumas lutas, como situações difíceis, não há como nós questionarmos, e nós gostamos de questionar e se defender. Então, o homem, ao falar com Deus, também, muitas vezes, ele olha para si. Então, meus queridos, Deus há de pesar todos. Aí lembro do parábola, né, quando Deus fala do fariseu e do publicano. O fariseu, ele vai orar e ele quer se justificar. Ele ora de si para si. E começa a se exaltar. Eu não sou como os pecadores, demais pecadores, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, né, eu jejuo, eu busco ao Senhor. Então ele estava se justificando, estava se exaltando, então estava orando de si para si. Então Deus há de pesar também essas pessoas que têm essa arrogância, esse orgulho, essa vaidade e desprezam o próximo. Então Deus há de pesar todos. O homem, muitas vezes, nós homens, temos que cuidar dos seres humanos. Nós preferimos passar pela balança do homem. E passar pela balança do homem é mais fácil nós passarmos. Passar batido, né? Talvez quando nós passar pela balança do homem, nós agradamos ele, nós facilitamos uma situação para ele, nós às vezes, né, bajulamos, e muitas vezes pela balança do homem nós passamos facilmente.
Às vezes nós ignoramos uma falha daqui, uma falha dali, nós fazemos vista grossa, né? Para um erro do um, do outro. Às vezes nós pais, às vezes, né? Quem já tem criança ainda, às vezes o filho pisa na bola, e o filho vem chorando, e o pai passa a mão na cabeça, e pela balança do homem tudo passa. Mas de Deus não passa nada. Deus é fiel. Com Deus não se brinca. Deus tudo sonda corações. Ele conhece, sabe o que está nos nossos corações, mas na balança do homem nós queremos passar na balança do homem, no crivo do homem. Aí nós passamos facilmente. Nós justificamos, às vezes, o outro facilmente. Mas na balança de Deus, todos vão ser pesados. Todos, independente que for, né? E nós temos que lembrar disso. Na balança de Deus, todos vão passar. Em 1 Samuel 2:3, o que diz 1 Samuel 2:3? Diz assim, a Ana cantando, ela diz assim: não multiplique palavras de orgulho, nem saiam coisa arrogante da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Então, olha como é que todos vão passar na balança de Deus. São contadas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, não apenas o que fizemos, mas o que deixamos de fazer. Muitas vezes deixamos de fazer coisas. Eu penso, né, quando Deus vir e no tribunal, quando Deus não for prestar conta, não é aquilo que talvez fizemos que vai ser visto, mas aquilo que deixamos de fazer. Isso vai pesar muito diante de Deus, quando nós negligenciamos. E assim nós vemos, né, que o Belsazzar ele negligenciou. Então, amados, o único meio para obter peso feliz e peso que nós passamos é quando nós olhamos para a vida de Daniel. Olha aqui no versículo 11. Há no terreno um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teus pais se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros. Então é possível nós obtermos e passarmos por essa balança quando nós olhamos para a vida de Daniel. A Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente. No Daniel capítulo 1, versículo 8, fala que Daniel propôs no coração de não se contaminar com as iguarias daquele reino. Nele se havia um espírito excelente. Aqui fala, né, espírito dos deuses, cheio do Espírito Santo. Só eu e você é possível, amados. Nós conseguimos passar pela balança de Deus quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Um coração quebrantado. A Bíblia fala que Deus não rejeita um coração contrito, daquele coração que se humilha. Deus não rejeita, Deus não despreza. E Daniel tinha um espírito excelente, ele era fiel, conforme diz em Daniel capítulo 6, do versículo 4, que diz assim, ó, então os presidentes e o satrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achavam nele nenhum erro, nem culpa. Daniel era fiel em tudo, não achava erro em Daniel. Você e eu, nós se relacionamos na sociedade. Eu já fiz muito negócio, né, aqui em Lucas do Rio Verde. Já construí muitas casas. Já fiz muitos empreendimentos. Muitas construções. E nunca alguém me acusou. Estou dizendo eu, tá? Alguém me acusou que eu passei a mão, eu defraudei e cobrei aquilo que não era. Então, não só eu, mas cada um de vocês trabalha numa empresa e presta serviço para outro. Jamais pode alguém nos acusar, olha, aquele não confia nessa pessoa. Ele não é fiel. Daniel, ele foi acusado pelo satrapa, pelos presidentes, pelos magos, e não achou culpa nenhuma em Daniel, porque ele era fiel em tudo. E ele era o grande daquele reino. Talvez o primeiro-ministro, né, daquele país.
e era fiel em tudo, porque ele tinha espírito dos deuses, cheio do Espírito Santo, um homem exemplar. Ele era sincero, ele era fiel, ele era obediente a Deus, ele não se contaminou com as iguarias daquele reino. Aquele reino era um reino de idolatria, de imoralidade, e Daniel lá sozinho, um rapaz jovem, começou lá, e não se contaminou. Propôs no coração: eu vou buscar a Deus. Você não sei, mas eu vou buscar a Deus. A diferença que ele fez naquele reino, mesmo distante da sua casa, da sua pátria, da sua família, o sofrimento que ele estava passando, mas ele manteve a integridade, a fidelidade ao Senhor, e ele viu: Deus está me vendo. Lembro de José sozinho naquele Egito, sozinho, e ele não pecou contra Deus, foi fiel a Deus. É possível nós passarmos, amados, pela balança de Deus, quando nós temos um espírito excelente. Você não temos capacidade, sozinho, com nossas energias, com nossa força, com nosso intelecto, nossas teorias, nossas ideologias, não conseguimos sozinho esse prestígio, mas se nós estamos cheios do Espírito Santo, como Daniel era, aí é possível passar por essa balança e não ser achado em falta. Daniel tinha essa excelência, essa virtude, porque era cheio do Espírito Santo. É um desafio para mim e para você, buscar esse Deus de todo o coração, se encher do Espírito Santo. É possível, para que inunda o nosso coração da alegria, da paz do Senhor, do temor do Senhor. E precisamos cada dia mais adquirir esse temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Lembre, Deus vê tudo, amados. Tudo Deus vê. Busca um sincero arrependimento, mudança de direção. Lembrando do rei Nabucodonosor, ele se achava o dono do mundo, fazia o que dava na cabeça, foi mandado para um campo como animal para que se arrependesse. Nós vemos no versículo 23, versículo 18, ó rei, do capítulo 5, ó rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, grandeza, glória e majestade. Deus, né, deu tudo isso para Nabucodonosor. E Daniel estava descrevendo aquilo que Deus fez na vida do Nabucodonosor. Deu grandeza, deu poder. E Nabucodonosor se exaltou. Eu não preciso mais de Deus. Ele foi lá e queria que todos glorificassem Ele, adorassem Ele. E Deus foi lá e castigou Nabucodonosor. Fez ele virar um animal. Ele foi para o campo pastar como animal, literalmente ele se tornou um animal. Sentia como animal, viveu como animal, caía orvalho sobre ele. Ficou lá muito tempo lá naquele lugar, até que ele reconheceu quem era Deus. Isso aconteceu com Nabucodonosor, e Daniel escrevendo para Belsazzar: olha, você não lembra o que aconteceu com seu pai? E agora você está me desprezando? Tem que realmente, tivesse caído a ficha nele, ele lembrasse, seguisse o exemplo do seu pai, talvez ele não faria isso, mas ele profanou e não seguiu o exemplo vivo que estava na vida dele, ignorou tudo esse fato. Então, amados, para nós passar na balança de Deus, nós temos que colocar toda a nossa confiança e justiça na pessoa de Jesus. Belsazzar achava que não precisava de ninguém, pois era rico, poderoso, temido, jamais pensou que precisava de alguém. Eu fico pensando, o que Jesus diria para Belsazzar? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos poderosos, que quer ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a sua alma? Então nós vemos que uma alma, olhando nesse texto, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. A festa no céu por um pecador que se arrepende. Olha só, qual a importância é a alma para Deus. E as pessoas estão jogando a sua vida para fora, estão se embriagando, estão se prostituindo, estão nas orgias, estão nas festas. Está vivendo como o mundo quer, praticando aquilo que dá vontade, e não a vontade de Deus.
E Belsazar estava nessa vida ali, ó. Então, porque Deus aparece naquela festa lá, e nós vemos no versículo 26, 25, o que diz? No versículo 25, o que Deus escreve ali? Essa, pois, escritura que se traçou, Mené, Mené, Tekel, Parsim. Amados, Deus fará justiça, mais cedo que nós pensamos, Deus fará justiça. Todo estava ali naquela festa, esquecendo, profanando aquilo que Deus tinha consagrado. E Deus escreve ali essas palavras que Belsazar não conseguia saber quem era, o que estava escrito naquela mão misteriosa. E Daniel vai lá e chega lá e se apresenta. E o rei ofereceu muita joia, riqueza para Daniel, que ele seria o terceiro se ele pudesse responder, pudesse decifrar aquele enigma. Daniel fala: fique suas coisas, seus bens, sua joia com você, mas eu vou responder e vou interpretar. E aqui ele fala, aquilo que foi escrito. É escrito em aramaico, mas nenhum sábio, nenhum encantador, nem os magos não poderia responder, porque não tinha Espírito de Deus. Não havia espírito de excelência como havia em Daniel. E Daniel, com toda ousadia, com todo poder, ele vai lá e responde, interpreta aquelas palavras em aramaico. Ele fala aqui no versículo 26, esta interpretação daquilo que é: Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo nele. Amado, Deus vem ao nosso encontro. Seja diretamente através de servos, profetas, reis, mas Ele vem e avisa. E Ele dá sentença para Belsazar. Que Deus veio num momento de total devassidão, de distração, e a forma que Deus age. Deus sempre pega as pessoas de surpresa. Às vezes nós estamos muito distraídos, e muitas vezes Deus vem na forma que a gente nem está esperando Deus agindo, e Deus vem muitas vezes e pega nós de surpresa. Mas Daniel não tinha surpresa, porque ele tinha comunhão com Deus, era um homem cheio de fé, cheio de poder. E ele vai até para Belsazar e fala, e começa a descrever no versículo 26, todos devem lembrar-se disso, seja rico, seja intelecto, orgulhoso ou humilde, pobre, chegará ao fim para todos chegará esse encontro com Deus. Nós encontraremos com Deus, amados, seja da forma que nós estamos. Belsazar achou que ele poderia se safar novamente, ou achou que nunca ia acontecer isso com ele. E aí Deus chega diante dele, através de Daniel, e começa a vir com sentença na vida de Belsazar. Aí Deus fala ali no versículo 27, Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Então nós vemos aqui Deus falando para Belsazar, Daniel falou para Belsazar: chegou o teu reino no fim, será contado, já foi contado o teu reino, não tem mais desculpa, não tem mais como abreviar mais o seu reino, porque você profanou aquilo que foi consagrado. Imagina, amados, as mulheres, as concubinas tomando no copo daquilo que foi consagrado a Deus, trouxeram lá do templo, e agora elas tomando, se embebedando naquilo que foi consagrado. Isso é brincar com Deus? Nós estamos aqui diante do Senhor, no culto ao Senhor, nós temos que ter reverência diante de Deus, prestar culto devido ao Senhor, um culto que a Bíblia ensina, não da nossa forma, não da forma que nós achamos, não de qualquer jeito. Nós não podemos vir o culto de qualquer jeito, mas nós temos que vir no culto para adorar o Senhor, prestar um devido culto ao Senhor, com o coração limpo. Se nós pecarmos ao Senhor, nós temos que se arrepender, confessar os nossos pecados. E aquele povo ali naquela orgia, naquela bagunça lá, não estava realmente levando a sério a Deus, a história que Deus fez através do seu povo Israel. Então chegará ao fim para todos. No versículo 27,
Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Não achou-se nada diante de Deus a vida de Belsazzar. Ele foi pesado na balança e foi achado em falta. Não teve mais assim ele chegar e querer uma desculpa, dizer: Deus, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso de uma oportunidade. Nesse momento, Belsazzar não tinha mais oportunidade. Chegou o fim, foi contado o seu reino. Ele foi achado em falta. A pergunta para mim e para você: se Deus vir pesar nós hoje, nós ia achar, como que nós ia ser achado diante de Deus? Belsazzar foi achado em falta. Não teve mais como passar diante de Deus. Foi rejeitado. Foi destruído. Chegou o fim. Não tem mais oportunidade. Não teve mais misericórdia. Porque ele profanou aquilo que era consagrado a Deus. Aquilo que era santificado a Deus. Então, amados, é uma realidade que nós temos que trazer para o nosso coração hoje. Deus, eu preciso te adorar verdadeiramente. A Bíblia fala que Deus busca os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Mas muitos estão preferindo adorar o mundo, ser amigo do mundo. E lá em João fala claramente: o que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não tem como nós sermos amigos do mundo e querer ser amigo de Deus. É um ou outro. E nós vemos que na Belsazzar, na balança, né, não obteve nada. Algumas obras, talvez, de bom que ele fez, não foi achado. Não pesou para Deus. E as pessoas acham que fazendo boas obras, fazendo uma caridade aqui, às vezes dando uma mão para um fulano, acho que é suficiente. Talvez pensa, né? Talvez Deus já me absolveu e irá me absolver. Não é isso, amados. Deus vê o nosso coração sincero. E se nós fazemos para os outros, nós temos que fazer para Deus. Lembrando que é para Deus primeiramente. Ser fiel ao Senhor em todo o tempo. Porque Ele vê tudo. Ele sonda os nossos corações. E chegou o dia D para Belsazzar que ele não passou. Então com Deus não se brinca. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Deus é soberano, amado, acima de qualquer poderoso dessa terra. Deus está no controle deste mundo. Seja o mais poderoso deste mundo hoje. Vamos pensar o rei dos Estados Unidos, o rei da Rússia. Pode ser mais poderoso. Qualquer reino mais poderoso. Deus está no controle. Deus está no comando. Deus pode punir esses países, Deus pode punir o Brasil também. Então com Deus não se brinca. A igreja do Senhor, que é representante nessa terra, precisa de fato levantar a bandeira de Cristo, pregar o Evangelho, viver o Evangelho de Cristo, ser crente verdadeiramente, fiel ao Senhor todos os dias, como Daniel era sozinho naquele reino, mas era fiel a Deus porque tinha um espírito excelente. Eu, nas nossas amizades, onde nós estivermos, nosso círculo de amizade, nós temos que ser fiel a Deus em todo o tempo, priorizar o reino de Deus, declarar, né, como Josué: eu não sei vocês, a quem servais, qual Deus vocês vão servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso, passar na balança de Deus, sabe, com esse peso, glorificando a Deus, agradando a Deus. Mas se nós vivemos uma vida de qualquer jeito, sem dar importância a priorizar o reino de Deus, será que nós passaremos na balança? Nós temos falado de Jesus para as outras pessoas? Temos testemunhado? Então, nós precisamos viver uma vida que agrada ao Senhor, que traga um peso maior no reino de Deus. Podemos brincar de ser cristão, dizer que somos crentes, mas não viver como crente. Então nós não podemos, nós temos que ter um peso maior, que nós passamos na balança. Então nós temos que, todas as obras que nós fazemos e devemos fazer boas obras, Deus tem que ser glorificado, que manifeste a glória de Deus em nossas vidas.
não possamos viver como o mundo vive, mas possamos viver como Deus deseja. No versículo 28, Pérez, dividido foi o teu reino, dados aos medos e aos persas. Ficou indesculpável diante de Deus. Lembro, da parábola do talento. Fala lá naquele parábola, até que você tem será tirado. Falou para aquele homem que tinha um talento que ele recebeu do Senhor. Os outros que recebeu 5, recebeu 2, trabalharam. O outro que recebeu um talento, ele enterrou o talento. Não trabalhou, negligenciou. Aí Deus chega, o Senhor chega e vai prestar conta. E aquele que guardou um talento começa a desculpar diante de Deus, do seu Senhor. Ah, Senhor, eu fiquei com medo dos outros me roubar, eu guardei o talento, eu enterrei. O Senhor fica irado. Até o que ele tem será tirado. E dado àquele que lutou, àquele que batalhou. Então, eu fico pensando, nós temos que lembrar dessas palavras que Jesus conta para nosso exemplo, que um dia Jesus virá e pedirá conta de cada um de nós. Se nós temos trabalhado para Deus, temos servido a Deus, temos priorizado o reino de Deus. Deus virá, mais cedo ou mais tarde, não tardará. Essa é a promessa dele. E se ele vir prestar conta de nós, nós de fato temos trabalhado, o que nós podemos oferecer para Deus? Olha o privilégio, quando nós temos algo para oferecer para Deus. E precisamos pensar nisso. Talvez quando no decorrer da sua caminhada cristã, da nossa caminhada cristã, nós tivemos aquele anseio, sabe, aquele despertamento, aquele amor vive em nossos corações, mas de repente, com o decorrer do ano, a gente foi acostumando e virou uma rotina só, vir na igreja, voltar, e talvez não há algo mais diferente em nosso coração, não desperta mais algo diferente. E precisamos pedir a Deus, renova essa fé em meu coração. Eu preciso desse primeiro amor novamente brotando em meu coração. É isso, nós precisamos almejar e desejar e viver isso. Para que depois, quando nós chegarmos diante de Deus, prestar conta da nossa vida, aí há um peso. Aí nós agradamos a Deus. E a Bíblia fala, aqui Deus fala lá em Samuel, aquele que me honra, eu honrarei. Imagina, amado, olha que privilégio quando Deus honrar nossas vidas. Se nós honrarmos a Deus primeiramente, é privilégio, é bênção. Mas se nós não estamos honrando o nosso Pai Celestial que nos criou, nos cuidou, nos guardou, nos tem dado saúde, nos tem livrado de muitas situações, complicado, não honrar esse Deus, nós estamos negligenciando. Então, nós vemos aqui que Deus executou seus planos, e seus planos que Deus faz é preciso, Ele executa com precisão, conforme o versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. Naquela mesma noite começou a festa. Talvez a festa já tinha alguns dias, mas naquela mesma noite, quando estavam todos tomados, cheios de bagunça, cheios de orgia, cheios de prostituição, cheios de imoralidade, profanando aquilo que foi consagrado a Deus. Aparece a mão misteriosa lá, escrevendo lá, e o rei fica perturbado. Ninguém pôde solucionar, até que chega Daniel, um homem cheio de Deus, e revela o segredo de Deus. E Daniel menciona, que seria dividido o seu reino. Viria o Medos, o Persa, e tomaria o seu reino. E aconteceu tudo isso naquela noite. E o Beltsazar morreu naquela noite. Então, amado, Deus executa seu plano. Daniel, um homem cheio do Espírito Santo, foi notável, o mais sábio de todos ali, e revelou segredos de Deus que precisamente se cumpriu naquela mesma noite. Foi morto o rei Beltsazar, e toda a sua pompa, seu poderio, tudo não ajudou, foi consumido. Como Jesus falou, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E quantos, quer conquistar o mundo, quer provar para os outros, quer isso, vai fazer aquilo, aquilo.
faz muitos projetos na vida. Não é errado, amados. Nós fazemos projetos, trabalhar para isso, não é errado. O problema é quando nós colocamos isso em primeiro lugar. E depois que não dá certo, aí nós choramos, nós lamentamos e nós se humilhamos. E aí nós muitas vezes, né, vai só passar lutas, sofrimento, porque não priorizamos o reino de Deus. Mas quando nós fazemos como Daniel, né, que priorizou e foi um homem cheio, exemplar, notável, foi grande e fiel em Deus, né, ele foi exaltado por Deus. Então nós temos que buscar agradar a Deus, servir a Deus, glorificar a Deus. Nós somos criados para isso, amados, para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Tudo que fizermos, quer comais, quer bebais, seja tudo para a glória de Deus. Daniel, ele denunciou o rei. Ele foi firme, ele foi ousado, ele não teve medo do rei. O rei poderia matar ele, poderia querer destruir ele, mas ele falou o pecado de Belsassar, denunciou o pecado dele, porque ele estava importando para Daniel e fazia aquilo que Deus mandava. Então, nós precisamos glorificar Deus em tudo. Deus nos criou com esse propósito, para adorar o Senhor, para amar o Senhor de todo o nosso coração. E nós sabemos que no mundo há dois tipos de grupos, aqueles que adoram a Deus e aqueles que não adoram a Deus. Há dois tipos de grupo. Ou nós fomos criados para adorar a Deus, e muitos, né, que era para adorar a Deus, preferem adorar objetos, criaturas, e esquece de Deus. Então nós precisamos voltar a esse primeiro amor, estar com essa chama em nosso coração por Deus, se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, seguir a Deus com sinceridade, para ser aprovado na balança de Deus. Amém, amados? Você, né, um desafio para nós, que nós sejamos aprovados na balança de Deus. A balança de Deus é precisa. A balança do homem dá um jeitinho de fazer você passar ou não passar. A balança do homem. Mas a balança de Deus não. É precisa, é fiel. E nós possamos passar na balança de Deus, amados, glorificando a Deus. Que Deus possa transformar nossos corações, renovar nossa fé. É tempo de buscar o Senhor com mais disposição. É tempo, amados. E o pastor sempre menciona, né, a porta da graça está aberta. Tempo de reconciliação. Tempo de renovar nossa fé. Tempo de buscar o Senhor. Você viu Belsassar. Imagina, ele estava naquela noite de festa, de tanta alegria. De repente morre naquela noite, acabou a chance dele. Perdeu todo o privilégio, a oportunidade. E nós não sabemos o nosso dia. Então precisamos, Senhor, eu quero manter a minha fé, quero ser fiel como Daniel, fiel em todos os meus atos.